pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Segundo livro de Reis, capítulo 2, versículos do 8 ao 14. Assim nos diz a palavra de Deus. Elias tomou então seu manto, enrolou-o e bateu com ele nas águas, que se dividiram para os dois lados, de modo que ambos passaram a pé enxuto. Depois que passaram, Elias disse a Eliseu: pede o que queres que eu faça antes de ser arrebatado da tua presença. Pede o que queres que eu te faça antes de ser arrebatado da tua presença. Eliseu disse: que me seja dado o dobro do teu espírito. Elias respondeu: estás pedindo algo muito difícil. Se me observares quando eu for arrebatado de tua presença, teu pedido será concedido. Caso contrário, não será. Então, enquanto andavam conversando, um carro de fogo e cavalos de fogo os separaram um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Eliseu o ficou vendo e gritava: meu pai, carro de Israel e seu condutor. Depois não o viu mais. Apanhou sua túnica e a rasgou em duas partes. Em seguida, apanhou o manto que tinha caído dos ombros de Elias e, voltando sobre seus passos, deteve-se à margem do rio Jordão. Tomou então o manto de Elias e bateu com ele nas águas, dizendo: onde está agora o Deus de Elias? Quando bateu, as águas dividiram-se para os dois lados e Eliseu passou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Elias tomou então seu manto, enrolou e bateu com ele nas águas, que se dividiram para os dois lados, de modo que ambos passaram a pé enxuto. Ambos quem? Elias e Eliseu. Eliseu era discípulo de Elias. Caminhava com seu mestre, seguia os seus passos. E nessa altura aqui, onde Elias já sabia que ia ser levado por Deus, havia um povo junto com eles. Mas quando Elias disse: vocês ficam aqui que eu vou passar do outro lado do rio, Eliseu disse para ele: por Deus que ninguém me tira do seu lado. Não me tira, eu vou contigo, custe o que custar. Elias insistiu, mas ele viu que Eliseu não o deixaria. Gente, esse discipulado é para nós um sinal de como nós devemos fazer com Jesus. Eliseu vira para Elias e diz: por Deus, ninguém me tira do teu lado. Onde fores, eu irei contigo. E Elias, percebendo que seria impossível desanimar Eliseu desse propósito, permitiu que ele fosse com ele. E quando eles chegaram ali à beira do Jordão, Elias tomou o seu manto, porque o manto era para Elias o que o cajado era para Moisés. Um sinal, não é, para aquelas pessoas que às vezes têm tanta resistência com os sinais sagrados. Deus pode fazer de um cajado, meu querido, um sinal sagrado. Deus pode fazer de um manto de oração, um sinal sagrado.
Porque não fará de sinais que ainda em si, não é, trazem a marca, o desenho, a forma, a lembrança do que é sagrado. Deus muitas vezes se valeu de sinais. E Elias tomou então o seu manto e enrolou-o, justamente enrolou para que lembrasse o cajado de Moisés. Porque um manto enrolado fica ali comprido como uma vara, não é? E fez como Moisés o fez, bateu com ele sobre as águas e as águas se dividiram para os dois lados, de modo que ambos passaram a pé enxuto. Deus abrindo caminho para eles. Porque Deus abre caminho para nós quando nós levamos conosco o cajado da fé e da oração. Nós muitas vezes precisamos de um cajado, de um manto, para nos lembrar que nós somos pessoas de Deus, que nós somos pessoas de oração. Muitas vezes é importante não só ter a Bíblia, mas carregá-la conosco para que nós não nos esqueçamos que nós somos pessoas da palavra de Deus. Porque se brincar a gente esquece. E olha, esquece fácil. Não é? Quantos casais carregam no seu dedo uma aliança? A aliança não faz de ninguém casado. Você não perde o casamento porque perdeu, não é, a peça de ouro que você leva no dedo. No entanto, a esposa se desagrada quando o marido está andando sem aliança. O marido se desagrada quando a esposa está andando sem aliança. As pessoas questionam, não é, quando alguém está ali andando sem aliança. Não é? Às vezes acontece de alguém aqui da Canção Nova vai pegar, vai fazer um exame, não é? Vai passar por um exame médico, não precisa tirar as peças de metal, ou vai lavar a roupa, a aliança está um pouquinho solta. Se você fica ali sabão na mão, ela vai pelo ralo, então tira, põe do lado. Às vezes esquece de colocar. Eu tinha que voltar hoje. Chegou aqui no Sorrindo para a Vida, as pessoas perguntam: o que aconteceu com a sua aliança? Não é? As pessoas de casa perguntam: cadê a aliança? O que foi que aconteceu? Porque é um sinal, e um sinal diz muita coisa. E muita gente precisa ter uma aliança, senão esquece que é casado. Não é? Então, os sinais nos foram dados para que nos lembre de uma coisa, que a gente tem um compromisso. E os sinais sagrados nos foram dados para que nós não nos esquecemos que nós somos um povo de fé e oração. Não é a vara, não é o manto, não é a pecinha de metal que abre caminho, mas a fé em Deus e a oração confiante abre qualquer caminho. Elias orou e a sua oração foi ouvida. Porque onde há fé e oração, caminhos fechados se abrem, ainda que seja um rio. Interessante. E o Senhor nos diz: se tiveres que atravessar a água, os rios não te submergirão. Se tiveres que atravessar os rios caudalosos da vida, com a fé e a oração, os rios não te submergirão. Tem que ter fé e tem que ter oração. Tem que ter oração e tem que ter fé. Porque sem a oração a fé vai se enfraquecendo. Porque fé é relacionamento com Deus. Fé é confiança com Deus. E quando você não tem um relacionamento com a pessoa, a confiança vai, se desfazendo, vai emagrecendo, não é? A palavra de Deus e os bons conselhos nos mandam sempre trilhar o caminho da amizade. Quando você tem amizade com uma pessoa, você tem que percorrer aquele caminho. É uma analogia, não é? Da estrada da sua casa até a casa dela. Se você tem amizade com ela, você tem que percorrer essa estrada, senão nasce mato no caminho e você perde a trilha. A amizade que não é cultivada, que não é percorrida, ela vai se desfazendo, ela vai perdendo a consistência, até que chega um dia, ela não existe mais. É preciso cultivar. E se nós precisamos cultivar a nossa amizade com os nossos irmãos,
com os nossos amigos, dar passos de amizade em relação aos nossos colegas. Também nós precisamos cultivar a nossa amizade com Deus. Porque se não tiver relacionamento, a confiança fica fraca e se torna inexistente. E a oração de uma pessoa que não confia é uma oração fraca e não obtém nada. Porque a força da oração está na confiança que nós temos em Deus. Tanto que Jesus, ele diz, seja feito conforme a sua fé. E disse que teve cidade que ele entrou e não pôde fazer ali milagre nenhum, porque as pessoas não acreditaram, não tinham fé. A fé é a diferença entre a oração atendida e a não atendida. Oração sem fé é que nem declaração de amor da boca para fora, não cola. Agora, quando o amor é verdadeiro, olha, até as palavras são dispensadas, um olhar basta. Às vezes, num olhar, está a maior declaração de amor. Não é assim? Quando a confiança é grande, a oração tem um poder imenso de abrir caminho, de tirar obstáculos que estão à nossa frente. E quando a oração é intensa, a nossa fé é alimentada e cresce. Elias chegou lá, tocou com o manto no rio e as águas se dividiram para os dois lados. Deus abriu por meio daquele sinal o caminho para eles. E depois que passaram, Elias disse a Eliseu: pede o que queres que eu te faça, antes de eu ser arrebatado da tua presença. E Eliseu disse: que me seja dado o dobro do teu espírito. E Elias pôs uma condição, declarou para ele a gravidade do que ele estava pedindo, está se pedindo algo muito difícil, e pôs uma condição: se me observares quando eu for arrebatado de tua presença, teu pedido será concedido, caso contrário, não será. Então, enquanto andavam conversando, um carro de fogo e cavalos de fogo separaram um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Eliseu ficou vendo e gritava, queria ir junto: meu pai, meu pai. E como Elias não respondia, Eliseu apelou a quem estava conduzindo ali aquela carroça, era uma carroça de fogo: carro de Israel, seu condutor. Tipo aí, para, teve gente que ficou para trás, né? Você não levou todo mundo. Depois não ouviu mais, apanhou a sua túnica e rasgou-a em duas partes, e em seguida apanhou o manto que tinha caído dos ombros de Elias, pegou o manto de Elias para si, e voltando-se sobre seus passos, deteve-se à margem do rio Jordão. Tomou então o manto de Elias e bateu com ele nas águas, dizendo: onde está agora o Deus de Israel, o Deus de Elias? E quando bateu, as águas dividiram-se para os dois lados e Eliseu passou. Eu não sei se você percebeu, aqui tem dois momentos. O Eliseu não bateu só uma vez na água, ele bateu pelo menos duas. Tomando então o manto de Elias, bateu com ele nas águas, dizendo: onde está agora o Deus de Elias? Essa foi a primeira vez. Por quê? Porque a primeira vez que ele bateu, as águas não se abriram. Ele tinha um manto, mas a água não obedeceu. Então ele, estupefato diante daquilo, faz esse clamor: onde está agora o Deus de Elias? E aí, quando ele bateu, as águas se dividiram. Primeiro ele teve que reconhecer que não era o manto, mas o Deus de Elias. Aqui está a diferença. O manto, gente, tinha uma importância muito grande para as pessoas, porque numa época em que tecido era muito caro, você ter um manto era você ter uma casa que você carregava consigo. Com um manto bom você podia dormir em qualquer cantinho, porque ele te aquecia do frio.
Mas como era algo que as pessoas carregavam consigo, como uma capa, muitas vezes presa ao lado do seu corpo, no manto também tinha a inscrição que era da pessoa. Tanto que quando alguém não pagava a dívida, pegava o manto da pessoa, tinha valor. E a lei de Deus mandava, se você pegou o manto da pessoa para assegurar que ela vai pagar a dívida, de noite devolve, porque senão ela passa frio e morre. Então você pode pegar o manto, mas você tem que devolver antes do dia terminar. No outro dia você pega de novo. E no manto estava o selo da pessoa, a identidade da pessoa. Você sabia que aquele manto era dela. E Elias tinha o hábito de se cobrir com o manto para rezar. Era o manto da oração, então tinha sim um grande significado. O manto significa quem nós somos, a nossa identidade, a capa com a qual nós nos vestimos, o rosto com o qual nós nos apresentamos e os direitos que nós temos, as promessas de Deus para nós. Tanto que Deus nos fala que Ele nos cobre com a sua proteção, como de um manto, que Ele estende os céus, não é? Como que um manto, porque no manto está também as promessas de Deus para nós. Por isso que quando Elias rezava, ele se cobria com o manto. Por isso, olha só que interessante, Moisés, quando orava, levantava o cajado. Peças diferentes, o mesmo significado. E hoje, quando você for rezar, você pode fazer a mesma coisa que os dois. Não precisa de um cajado. Se você pegar a sua Bíblia, pegar da Paula emprestada, marca aí, Paula, para não tirar da sua página. Está marcadinho. Está marcadinho? Uhum. Então, você pode pegar a sua Bíblia em oração, e muitas vezes eu já vi as pessoas fazendo isso, e levantá-la diante de Deus. Como quem diz, Senhor meu Deus, aqui estão suas promessas para mim. Como também já vi a pessoa pegar a Bíblia e mostrar para outra. Como quem diz, você se esqueceu da palavra de Deus e do compromisso que você tem com ela? Quantas vezes em oração, em situações graves de oração, porque tem oração que é uma luta, é um combate espiritual, e que nós percebemos até de uma maneira sensível a luta contra o poder das trevas. Quantas vezes ali eu abracei a Bíblia aberta sobre o meu coração, como realmente um escudo protetor. Oh, minha gente, é a palavra de Deus que se põe para nós como uma promessa. Não é? Os judeus, muitas vezes, quando vão rezar, eles se cobrem com o manto da oração. É como quem diz assim, Senhor, eu me coloco debaixo da Tua palavra. Eu me coloco debaixo das Tuas promessas. Senhor, cobre-me com o Teu manto. E olha, quantos de nós já rezamos essa oração a Jesus, né? Sobretudo nas horas de combate espiritual. Senhor, cobre-me com o Teu sangue. Senhor, cobre-me com o Teu manto. É tão bonito, né? Quando a gente vê aquelas imagens na TV, quando uma pessoa, nos filmes, quando uma pessoa está desprotegida, desprovida, às vezes nua, às vezes ferida, e vem alguém e põe o manto sobre ela e traz para junto de si. Por isso que o manto era tão importante. Significa que quando nós nos colocamos por inteiro, com tudo aquilo que nós somos e temos, para fazer a vontade de Deus, o caminho tem que se abrir. É isso o que esta palavra está nos dizendo a partir do que aconteceu com Elias e Eliseu. Não é? Se o manto é tudo isso, são os direitos que nós temos, as promessas de Deus para nós, e aquilo que nós somos está tudo simbolizado ali. Por que as águas se abriram ao toque desse manto? Significa que quando nós nos colocamos por inteiro, com tudo aquilo que nós somos, com tudo aquilo que nós temos, quando a gente pega todos os nossos esforços, o nosso coração, a nossa alma, a nossa inteligência, a nossa força, e tudo isso a gente coloca em função da vontade de Deus. A gente se põe por inteiro para fazer a vontade de Deus.
o caminho tem que se abrir. Tenha isso muito claro para você. Quando debaixo do que Deus te pede, você coloca o seu coração, a sua mente, a sua força, a sua vontade inteirinha em função de fazer o que Deus te iluminou para fazer, te inspirou, os caminhos se abrirão. Por quê? Porque o Espírito Santo vai com você. Porque quando Deus nos manda e a gente vai com fé, levando conosco a arma da oração, o caminho tem que se abrir, porque o Espírito Santo vai conosco. O Espírito Santo vai à nossa frente e abre o que precisa ser aberto. Mas tem que dar o passo. Se você não der o passo, a graça não acontece. Eu tenho dito, tive a oportunidade de fazer uma partilha com os meus irmãos de comunidade nesse fim de semana que passou, e eu rememorava a muitos que viveram a experiência de orar pelas pessoas, atender as pessoas em oração, colocar as mãos sobre elas em oração. E dizia, lembra quando você fazia isso? Eu digo, lembra porque pode ser que alguém, no decorrer de uma rotina diferente, tenha pontualmente deixado de lado essa prática. Ou às vezes até trocado esse bom hábito por um outro bom hábito, porém menos importante. Ou não precisava trocar um pelo outro, era possível conciliar os dois. Eu dizia a eles aquilo que eu sei por experiência e tenho firme confiança que é assim. Se nós, e digo isso para você também, se nós não tivermos coragem de pôr as mãos sobre as pessoas e rezar por elas, nunca veremos milagre acontecer. E sempre vamos achar que a força de oração está nos outros. Que aquele padre só consegue as graças que consegue porque ele é padre. Que aquele monge porque é monge. Que aquela freira porque é freira. Que aquele missionário porque é missionário. A gente está sempre arrumando uma desculpa para nos dispensar da graça, da força que Deus nos deu. Parece que a gente se defende do bem que nos foi dado. Eu digo para as pessoas, olha, é um desafio viver a vida aqui dentro da Canção Nova. Às vezes algumas pessoas não entendem, né? O que era a vida nossa aqui dentro da Canção Nova. Eu digo para a pessoa, vem viver junto. Vem atuar conosco e perceber as exigências próprias desta vida. Mas que graça maravilhosa também recebemos com esta vida, porque alguns às vezes falam como se o evangelho fosse diferente para as pessoas da Canção Nova e para os outros. Não, porque vocês, porque não, evangelho é igual para nós todos. Todos nós, diante de Deus, responderemos pela mesma palavra que nos salva. Cada um ao seu lugar, cada um na vocação a que foi chamado, vai responder por si. Então a vida que nós vivemos dentro da Canção Nova, com as suas exigências e as suas alegrias, não é um privilégio nosso. A palavra do Senhor é para todos. E a graça de Deus também é para todos. O desafio de viver com coerência, o desafio de preservar o próprio corpo, de preservar a própria alma, de usar com sabedoria os bens que Deus confiou a você. E isso não é só uma orientação e uma exigência para a Canção Nova. É para mim, é para você, Paulo, é para você, Tiago, para você, Sapo, para você, Valdênio, é para você, meu irmão, que está em casa, você que nos acompanha. Todos nós somos chamados a viver o Evangelho na sua essência, na sua integralidade. Mas eu também quero te dizer uma coisa. A graça conferida não é privilégio de missionário. Porque missionário é todo aquele que vai em nome de Jesus. E se você tiver a coragem de, estendendo as suas mãos, começar a rezar pelas pessoas, você vai se admirar
do que Deus é capaz de fazer quando encontra uma pessoa que com confiança obedece aquilo que Ele orienta. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai à frente. O Espírito Santo vai conosco. E Ele abre o que precisa ser aberto. Abre o quê? Abre corações fechados. Quando a gente vai em nome de Deus, abrem-se corações fechados. Já contei no Sorrindo para a Vida, de uma vez lá no Rio de Janeiro, naquele grupo, Tiago, que a gente tinha na São Sebastião, nas quintas-feiras, que uma senhora, muito entregue ao ocultismo, resolveu participar de um dos nossos grupos de oração e não era a experiência que ela esperava. Que ela esperava uma coisa pesada, uma coisa fúnebre, como o que ela estava vivendo. Estava afundada no ocultismo. E saiu ali do grupo revoltada, mas uma senhora muito querida, que sempre participava ali, a tia Durvalina, interferiu na saída dela. Nossa, que saudade, tia Durva. Né? Nossa. Tia Durvalina interferiu e eu vi que as duas ficaram ali numa conversa. E terminou o grupo, eu estava pregando. Fui lá, tia Durva, o que aconteceu? Nossa, essa mulher está brava, mas está brava com você de um jeito. Ela falou para mim, já era quase 11 horas da noite, tia Durva, corre para casa, que eu dei o telefone da casa para ela, vai te ligar. A gente pensa numa mulher grossa, meu Deus, quanta falta de educação eu ouvi naquela noite. E ela não deixava a gente falar, só ela falava. E já era mais de uma hora que eu estava ouvindo aquele lenga-lenga, eu falei, essa mulher vai falar tudo que ela quer, ainda vai bater o telefone na minha cara. Eu falei, eu tenho que ser inteligente para eu conseguir ter espaço. A hora que ela respirou, eu soltei. Falei, é muito fácil a senhora falar isso do outro lado do telefone, quero vir, a senhora vir dizer isso aqui na minha cara. Gente. Aí ela se passou do outro lado, ela disse, você tá pensando que eu não vou? Eu falei, mas agora tá muito tarde, vem amanhã às 3 horas. Eu vou aí amanhã às 3 horas. A hora que ela chegou lá, eu já estava esperando por ela. Ela chegou brava, agressiva. Vamos conversar. Eu falei, vamos, mas agora é hora do cafezinho, vamos tomar um café. Levei ela lá para a cozinha, falei, só toma café? Sentou, dei um café para ela. Aí conversamos sobre outro. Aí ela queria conversar sobre o assunto. Não, sobre esse assunto a gente conversa daqui a pouco. Vamos conversar sobre outras coisas. Conversei sobre ela, sobre a vida dela. Depois a gente foi para a capela. Aí lá na capela, deixei ela falar o que ela queria. Ela falou. Tentei argumentar. Tive certeza, era a mesma do telefone, porque falava sem parar, não respirava. Eu falei, é ela, não mandou ninguém para substituir. Não tinha conversa. E aí, entre os desabafos que ela fez, ela contou o que ela foi buscar no grupo de oração e não encontrou. Aí eu perguntei para ela se ela queria que eu rezasse por ela, por aquelas situações que ela havia partilhado. Ela disse, a oração não quer demais. Gente, a hora que a oração começou, a primeira coisa que Deus fez foi curar o braço dela que não se movia. Ela tinha uma bursite gravíssima, pesada, ela não mexia o braço. E ali, naquele momento de graça física, ela se abriu para o próximo passo. Conseguiu conferir um perdão que a libertou. Você não tem ideia da transformação que Deus fez na vida daquela mulher, porque teve alguém que foi capaz de ouvi-la e, estendendo as mãos sobre ela, pediu a Deus que a atendesse e a curasse. Deus abre corações fechados. Deus abre oportunidades perdidas. Quando o Espírito Santo vai conosco, Ele abre aquelas situações aparentemente difíceis. Abre caminho em meio a trabalhos muito difíceis de se realizar. E Eliseu, vendo o que Deus fazia por meio de Elias, porque Eliseu estava com os olhos pregados em Elias. Eliseu, vendo o que Deus fazia por meio de Elias, ele disse, esse povo precisa
E não vale a pena atuar junto desse povo se não for com a força desse homem. Quero a graça em dobro. Talvez a gente pense assim, né? Esse Eliseu não era besta, não. E esse Eliseu, ganancioso, pediu a graça em dobro. A gente pode até julgar o homem. Talvez ele pediu a graça em dobro por causa da fraqueza dele, que era maior. Talvez para compensar a própria fraqueza. Ele disse, Elias é um homem bom e essa graça deu para ele. Mas eu, que não sou o Elias, preciso da graça em dobro para dar conta do mesmo serviço. E você? De quanta graça precisa? Porque se a gente vê pessoas boas, com dificuldade dando conta, porque tem a graça de Deus, dão conta, eu e você, meus queridos, nós precisamos da graça em dobro, da graça em triplo. O quanto que você precisa da graça de Deus. E Elias respondeu para o Eliseu que estava pedindo isso. Vou ler como eu entendo. E acredito que Deus há de falar também ao seu coração por meio disso. Depois você veja como está escrito aqui. Mas em outras palavras, para ficar fácil da gente compreender, Elias respondeu para Eliseu, se observares o que me leva para Deus, o teu pedido será atendido. Porque ele pôs aqui, ó, se me observares quando eu for arrebatado de tua... Arrebatado para onde? Para junto de Deus. Se me observares quando eu for para junto de Deus, o teu pedido será concedido. Caso contrário, não será. Se observares o que me leva para Deus, o teu pedido será concedido. É preciso a gente olhar, meus queridos, o que leva o outro para Deus, e não só os sinais que ele carrega. Tal como a missão do Eliseu era a mesma de Elias. A missão do Eliseu era a mesma de Elias. E a nossa missão é a mesma de Jesus, porque Jesus fala para nós, como o Pai me enviou, assim eu vos envio, e diz, recebam o Espírito Santo. O Senhor nos deu o Espírito Santo para nós agirmos com a sua força e conseguirmos tudo o que o Espírito Santo consegue nos dar. Por que Jesus nos deu o seu Espírito Santo? Para que eu e você possamos conseguir tudo o que Ele conseguiu. Nos deu carismas para atuar com poder e fazer o mesmo que Jesus. Você e eu recebemos de Deus a graça de atuar na força do Espírito Santo para fazer o mesmo que Jesus fez. A nossa missão não é menor. Por isso que nós trazemos o nome de cristãos. Cristão significa o outro Cristo. Para você entender melhor, cristão significa Cristo onde você está. Quando você diz eu sou cristão, significa você é Cristo na sua casa, você é Cristo no seu trabalho, você é Cristo andando pela rua, você é Cristo Jesus para quem para e conversa com você. Então qual é a missão que a gente recebeu? Levar o reinado de Deus onde nós formos. E ali onde nós formos, atuar com Deus para salvar as pessoas. Nós recebemos a missão de tudo fazer com a graça de Deus para salvar as pessoas. Quando eu faço o meu trabalho ungido pelo Espírito Santo, mesmo aquele trabalho, ainda que seja retirar o lixo, Deus atua comigo por meio daquele trabalho para salvar as pessoas. Você acredita nisso? Mas nós temos que observar duas coisas. Primeira, nós por nós mesmos não temos nenhum poder. Quando você ouvir uma pessoa dizendo que ela tem poder de oração, que ela tem poder de curar as pessoas, que ela tem poder de adivinhar o futuro, que ela tem poder, fuja desta pessoa, porque se ela não for charlatã, ela está envolvida com coisa pior. Nós cristãos não temos poder por nós mesmos. A nossa autoridade é recebida de Deus, por meio da graça de Deus, por meio dos sacramentos, porque fazemos parte desta igreja. E quem quebra a comunhão com Jesus, quem quebra a sua comunhão com Deus, perde a sua ligação com a fonte da graça que é Jesus.
Por isso que nós não podemos ficar fora da graça. Por isso que nós não podemos viver em pecado mortal. Porque se você fica em pecado mortal, Deus que atuava sobre a sua família por meio de você, não tem como, quebrou o canal. O cano partiu, não passa mais água, a água despeja fora. Então o mínimo que eu e você podemos fazer para ser presença de Deus na nossa casa é estar em estado de graça. Mesmo que você diga assim, eu não sei pregar, não importa. Esteja em comunhão com Deus e o Espírito Santo ensinará você a fazer o resto. Então, se eu quebro a comunhão, eu perco a minha ligação com a fonte da graça que é Jesus. E eu corro o risco de me perder e ainda arrastar os outros comigo. Qual que é o problema, o mal de você se desligar de Deus? Ainda que por um pouquinho. Corre o risco de você se perder e arrastar a sua família com você. Segunda coisa que precisa ser considerada. Não se trata, essa força divina, não se trata de uma herança a que nós temos direito ou que nós adquirimos de alguma forma. Um dia um Simão Mago quis comprar o poder de transmitir o Espírito Santo. Pedro mandou ele para o inferno. Vai você para o inferno com o seu dinheiro. Nós não podemos adquirir. Não tem algo que a gente possa fazer para ter isso. É Deus quem concede. Nenhum cargo ou autoridade eclesiástica se transforma em talismã infalível que garante eficácia no nosso ministério. Não, é união com Deus, é comunhão com Deus. E não é imitando outra pessoa, por maior que essa pessoa seja, que a nossa missão será eficaz. Nenhum manto, nenhum objeto, nenhuma técnica, nenhuma palavra igual pode suprir a ação do Espírito Santo. Por isso que um bom pregador não é aquele que imita o outro pregador. Sei que a convivência às vezes faz a gente pegar uns jeitinhos, uns cacoetes, né? Mas não é entonando a voz igual, não é tendo os mesmos trejeitos que você vai se tornar um pregador igual. Mas a graça do Espírito Santo em você. Põe as mãos sobre o seu peito. Deixa essa palavra sentar no seu coração. Às vezes aparecem pessoas que vão nas pegadas de um homem de Deus, imitam seu jeito de agir, de falar, mas nós precisamos nos lembrar que não se trata de recolher o manto, mas da unção que vem do Espírito de Deus. Por que Eliseu pergunta? Onde está o Deus de Elias? Porque provavelmente ele fez igual e não funcionou. Nós precisamos atuar com o Senhor. Senhor, nesta manhã nós te pedimos esta graça, de irmos além de qualquer aparência, de entendermos que os sinais são apenas sinais, mas que quando aquele sinal nós unimos a fé e a oração, aí sim ele se torna uma força poderosa na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é tão grandioso e tão bondoso que o Senhor leva em consideração a nossa fragilidade, a nossa suscetibilidade. E, inclusive, para nos ajudar, o Senhor nos permite que esses sinais sagrados sejam para nós instrumentos da Tua graça, da Tua bênção na vida das pessoas. Nós queremos Te louvar pelos sacramentais que o Senhor coloca à nossa disposição. Tantas vezes a água benta, o sal abençoado, o óleo abençoado. Quantas pessoas encontraram libertação e até mesmo cura interior, cura física, através dos sacramentais. Mas Te louvamos, Senhor, e agradecemos pelos sacramentos. Quanta gente experimentou o céu aqui na terra, por causa do sacramento da confissão, por causa do sacramento da unção dos enfermos, por causa da Eucaristia na Santa Missa. E nós poderíamos dizer aqui todos os sacramentos 7, Senhor, porque neles o Senhor continua a agir com poder. Dos Teus sacramentos continua a sair aquela força que tocou a hemorroíça e estancou o seu sangramento. Vem estancar, Senhor, os nossos sangramentos nesse dia de hoje. Vem, Senhor, fechar as portas por onde as nossas forças têm escapado.
tudo por meio do teu Santo Espírito. Amém. Amém.